Oi, gente, meu nome é Graziela e eu sou estudante de medicina da UFMG e eu tô aqui para abordar com vocês o eixo temático saúde. E eu queria começar dizendo que esse eixo é muito amplo. E o que isso significa? Isso quer dizer que dentro desse eixo a gente pode abordar muitos temas. E o que eu resolvi fazer diante disso? Eu escolhi apenas 3 assuntos para a gente poder estar conversando aqui ao longo do vídeo. E por que eu fiz isso? Primeiro, para esse vídeo não ficar muito longo e cansativo. E segundo, porque eu achei esses temas muito pertinentes com a realidade não só do Brasil, mas de outros países também. A realidade contemporânea, da nossa sociedade moderna e por aí vai. Então, sem mais delongas, vamos lá. E o primeiro tema que eu vou falar com vocês é sobre a questão geral da saúde no Brasil mesmo. Eu sei que é um assunto que a gente está acostumado a ouvir muito sobre ele nas redes sociais, televisão, rádio, mas eu acho muito válido abordar ele aqui, porque a partir dele pode aparecer outros temas, né, na redação, como, por exemplo, os impasses da saúde no Brasil, como resolver a questão da saúde no Brasil, entre outros temas. Então, a gente vai estar falando sobre ele aqui agora. E antes de começar, eu queria deixar uma frase com vocês que me ajudou muito ao longo do meu período, da minha jornada de vestibulanda, que foi algo que o meu professor de cursinho disse, inclusive foi online, cursinho online. Ele falou o seguinte, que não é o que você escreve, mas é como você escreve. E eu tô falando essa frase porque eu acho que ela se encaixa muito bem com esse assunto que eu vou falar agora com vocês. Porque exatamente esse assunto, ele é bem corriqueiro, sabe? A gente está acostumado a ouvir muito, como eu disse. Ele é o feijão com arroz, ele é o beabá. E aí, ao se deparar com um tema desse na redação e pensar nessas ideias que eu tô falando aqui com vocês, pode surgir o seguinte pensamento: mas será que se eu escrever sobre essa questão dos problemas que a gente está cansado de ouvir da saúde no Brasil, eu não vou estar entrando no senso comum? Eu não vou estar escrevendo o que a maioria das pessoas vai escrever? Será que com isso eu vou perder ponto, a minha redação vai ser ruim? Não necessariamente, porque, como eu disse, muitas vezes não é o que você diz, mas é como você diz. Então, você pode sim usar o que a gente ouve, né, corriqueiramente sobre saúde, sobre outros temas também, mas desde que você escreva de uma forma diferenciada, de uma forma coesa, de uma forma que realmente chame a atenção do examinador, que você apresente um repertório, né, de palavras e por aí vai. Então, eu vou estar aqui enumerando essa questão da saúde no Brasil, mais precisamente dos problemas, né, que a gente vivencia, principalmente com o SUS. E ao longo, né, dessa conversa eu vou dar algumas referências, se vocês quiserem citar na redação. O artigo 196 da Constituição, ele garante direito à saúde para todos os cidadãos e diz que isso é um dever do Estado. Entretanto, não é o que a gente costuma ver, né? De forma geral, a gente vê muito esse artigo sendo negligenciado. Como? Como que a gente vê esse artigo sendo negligenciado? É o que a gente está acostumado a ouvir mesmo. Muitas vezes as pessoas vão procurar o SUS e o que elas encontram? Falta de infraestrutura, tanto do prédio quanto das equipes, que às vezes estão incompleta, né? Porque a gente sabe que a equipe de saúde, ela não é composta só por médico, enfermeiro, não, ela é muito mais ampla, ela engloba técnico de enfermagem, dentista, psicólogo, entre outros profissionais, que muitas vezes falta nessas equipes. A gente também tem a questão da distribuição desigual de médicos, né, entre as regiões do país. Falta médicos sim em alguns locais,
em até mesmo em centros urbanos, mas ao longo do tempo, o número de médicos no Brasil cresceu muito. Entretanto, em algumas regiões do país ainda sofre muito com a carência de médicos, principalmente regiões como o norte e o nordeste do país. E isso se acentua ainda mais entre estados dessas regiões, que chega a ser muito discrepante quando comparado a regiões e estados do sudeste e do sul, em que o número médio de médicos por 1.000 habitantes é muito maior. Vale a pena, se vocês quiserem esses dados, tem todos esses dados, é só vocês pesquisarem a tabela, né, da quantidade média de médicos por 1.000 habitantes entre as regiões e estados do país. Vocês vão estar encontrando esses dados, se caso quiserem usar nas redações. Então, isso são aspectos que vocês podem abordar também. Tem a questão da falta e do déficit de distribuição de medicamentos que acontece. A gente sabe que também é acentuado de acordo com a região do país e, como eu já falei, tende a ser maior, mais desigual nas regiões Nordeste e Norte. E a questão dos atendimentos que às vezes costumam ser muito demorados, né? Às vezes a pessoa busca por uma consulta especializada e só é chamada anos depois e às vezes nem é chamada. Então, a gente vivencia todos esses problemas no Sistema Único de Saúde. Claro que ele tem sim suas vantagens, né? Se não fosse o SUS, muita gente não teria um atendimento à saúde, nenhum atendimento. Não é só os problemas que ele tem. Então, vocês podem estar falando isso, como eu disse. Mas aí, falem isso, descrevam isso de uma forma diferente, de uma forma segura, com um vocabulário diferenciado, que vai ficar bom, vai ficar show. Vocês podem citar também, como eu acabei de mencionar, os avanços do SUS, porque querendo ou não, a gente não tem só problemas. Como eu disse, se não fosse o SUS, muitas pessoas não teriam um atendimento mínimo sequer de saúde. Temos as vacinas, temos o controle de muitas doenças, campanhas de prevenção, o que é muito benéfico para a nossa população, principalmente para as pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente, que dependem integralmente do SUS. Então, vocês também podem estar citando isso, né? Dizer dos benefícios, dos progressos. Ao mesmo tempo, se caso cobrar o problema, o impasse na saúde, vocês citam os benefícios, né? A evolução do SUS, a conquista. E aí, vocês falam que, entretanto, apesar dessas evoluções, temos tais impasses. E como eu disse, aí entra a forma como vocês vão falar tudo isso. E o segundo tema que eu quero abordar aqui com vocês está relacionado com o sedentarismo e a obesidade. Esse tema também ele é muito difundido atualmente, não só no Brasil, mas em outros países também, porque é um problema, digamos que mundial, vivenciado por várias nações, né? E eu vou estar discutindo com vocês esse tema. Quando eu penso em sedentarismo e obesidade, logo me vem à cabeça os novos paradigmas da nossa sociedade atual, da sociedade moderna. E a gente pode pensar em alguns fatores, né, que contribuem com a obesidade e o sedentarismo no nosso país. Sem contar que a obesidade está extremamente relacionada com o sedentarismo, né? É uma das consequências, não em todos os casos, porque cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa, mas em muitos casos ela está relacionada sim ao sedentarismo, a obesidade relacionada ao sedentarismo. E quando eu penso nas motivações, nas causas, em geral, do sedentarismo e da obesidade, logo eu penso nas tecnologias. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas trabalham muito, estão muito ocupadas, né, com a questão da revolução industrial, do fordismo, né, do desenvolvimento desse padrão social de
alcançar metas, objetivos, do capitalismo, da mercadoria. A sociedade vem trabalhando muito, vem produzindo muito, e isso deixa as pessoas sem tempo para se exercitar, para fazer um esporte. E isso é um dos fatores do sedentarismo e, como eu disse, consequentemente, pode levar à obesidade. Um outro fator também, além dessa questão do tempo, que é potencializada também pelo trajeto que muitas pessoas fazem, como a gente tá cansado de saber, muitas pessoas moram na região metropolitana dos centros urbanos e elas têm que se deslocar por longos períodos para estudar, para trabalhar. Isso acaba consumindo ainda mais o tempo delas e dificultando a prática, de exercícios, de esportes. Além disso, a gente tem também a questão das tecnologias, como eu falei, celular, computador, televisão, que às vezes o pouco tempo que sobra para as pessoas se exercitarem, ou às vezes muito tempo que sobra para muitas pessoas, elas acabam utilizando para as redes sociais, em frente à televisão, para assistir série. Isso tudo são pontos que podem ser abordados sim, que são essas mudanças da sociedade, dos nossos paradigmas e tudo mais. A gente também pode estar falando da questão da divulgação também, porque muitas pessoas têm acesso à informação de que os esportes são benéficos, de que previne muitas doenças, como câncer, vários tipos de câncer, doenças cardiovasculares, aumenta a resistência respiratória, regula os níveis hormonais, entre outros benefícios. Mas nem todo mundo tem acesso a essa informação. A gente sabe que a população carente muitas vezes nem tem acesso à internet, a redes sociais, ao ensino. Então isso também dificulta a prática, dos esportes e tudo mais. Na obesidade entra outro fator também que com certeza é a nossa alimentação, que ela mudou muito ao longo do tempo, por causa também da rotina corrida, do trabalho. Às vezes, não só por conta disso, às vezes por questões socioeconômicas também, as pessoas costumam consumindo alimentos mais ricos em carboidratos e pobres em vitaminas, nutrientes que são benéficos ao corpo. E com isso, o risco de obesidade aumenta muito mais. Temos a questão também que nem sempre no SUS é disponibilizado nutricionistas para que as pessoas tenham um acompanhamento alimentar, determinem uma rotina, uma dieta, e com isso às vezes dificulta muito mais o equilíbrio corporal da pessoa, o que maximiza ainda mais o aparecimento da obesidade. E agora eu vou estar deixando algumas referências para vocês sobre esses temas que dá para usar em outros assuntos também. E o primeiro que eu vou deixar é o filósofo Zygmunt Bauman, inclusive eu usei ele na minha redação e super recomendo porque deu super certo com a teoria dele, da sociedade, da modernidade líquida, que fala dessa mudança, da nossa sociedade, até mesmo das relações. E isso afeta diretamente a nossa relação com o meio, o nosso corpo, o nosso físico, e tudo isso está relacionado ao sedentarismo, à obesidade. Dá super certo usar o Zygmunt Bauman. Outra referência também que eu acho que dá super certo para esse tema é Karl Marx, que ele fala também dessa mudança da sociedade, do capitalismo, da valorização da mercadoria, e da coisificação do homem. E com isso, o que acontece? A gente acaba deixando de lado o nosso bem-estar, a nossa saúde, o ser humano em si. A gente acaba deixando de lado o ser humano em si para poder valorizar muito mais o trabalho, a produção. E isso acaba comprometendo o nosso bem-estar, a prática dos exercícios, o que está relacionado ao sedentarismo e à obesidade também.
E por último, eu vou deixar um ditado romano, que também dá super certo usar na redação, que é o mente sã, corpo sã, né? Tudo depende, a nossa vida depende do nosso equilíbrio corporal, da mente, do físico, do metabolismo, então também é super válido para usar. E por último, o terceiro tema que eu vou estar abordando aqui com vocês é sobre saúde mental. Sim, gente, esse tema ele é muito complexo e um pouco polêmico. E eu acho que bom mesmo seria uma autoridade, um psiquiatra, um psicólogo para falar com mais propriedade, né, sobre esse assunto. Inclusive, vocês podem estar indo atrás de referências, né, dessas pessoas, psiquiatras, psicólogos, pessoas que estão continuamente lidando com esse assunto, né, diretamente com as pessoas. Apesar da saúde mental ser muito inerente a cada pessoa, ser muito subjetivo, eu vou tentar abordar ele aqui de uma forma ampla para vocês. E eu acho que a questão da saúde mental pega muito o que eu falei do tema anterior, da sociedade moderna, das mudanças que a gente teve. Por exemplo, igual eu falei para vocês, as pessoas estão trabalhando mais depois da Revolução Industrial, do Fordismo, dessas mudanças, jornadas longas, deslocamento pro trabalho, pro estudo. E com isso elas têm menos tempo para elas, para se exercitar, para ter contato com a natureza, para ter contato com as pessoas. E isso muitas vezes pode desencadear, sim, quadros psíquicos, mentais. Um outro aspecto também que a gente pode abordar, e aí também entra Zygmunt Bauman, é a questão da modernidade líquida, da superficialidade das nossas relações, né? Que hoje em dia, com o advento da internet, das redes sociais, as relações mudaram muito. O que antes era feito somente diretamente, né? Tinha aquele contato, hoje em dia já não é mais assim. A gente faz pelas redes sociais, WhatsApp, e-mail e várias outras. E isso pode desencadear muitas coisas, como solidão, sentimento de abandono, sentimento de relações superficiais, isolamento, o que também, de certa forma, pode desencadear um quadro psíquico e mental. Uma outra coisa que a gente pode também falar sobre essa temática também adentra na questão das mudanças da nossa sociedade, da questão da modernidade, que é, muitas vezes, as pessoas se cobram muito na carreira, nos estudos, por desempenho, por progresso, por produção. Hoje em dia é tudo muito rápido, é para ontem hoje em dia as coisas, sabe? As pessoas, o tempo, as instituições exigem uma produtividade muito alta das pessoas. E isso também é algo que pode gerar, sim, um sentimento de frustração, de vazio nas pessoas e acabar desenvolvendo um quadro mental e psíquico. Um exemplo que eu gostava de usar na redação é o exemplo do Japão, que muitos jovens lá se suicidam. E por quê? Por, às vezes, não irem mal na escola, mas não alcançarem a meta, o total. Às vezes fica um pouco abaixo do total e é motivo para a pessoa atentar contra a própria vida. Então, essa questão da pressão, né, dessas mudanças na nossa sociedade, com certeza eu acredito que podem sim gerar um quadro psíquico e mental. E eu acredito que as redes sociais podem potencializar essa questão, porque às vezes as pessoas se comparam muito, né, com algo que às vezes nem é real. Por meio das redes sociais, essa questão mesmo do progresso, de alcançar metas, às vezes vê alguém conquistando alguma meta, por exemplo, passando no vestibular e ela ainda não passou, e aí ela se sente frustrada, deprimida, e isso pode ir sim acarretando um quadro depressivo, psíquico e tudo mais.
Eu vou citar mais algumas referências para vocês. Eu gostava muito de usar exemplo de outros países, comparar outros países, inclusive, voltando ao tema da saúde, vocês podem usar também, comparar outros sistemas de saúde com o Brasil. Além dessa comparação com países, vocês também podem usar argumento de autoridade, como eu disse, de escritores da área, de psicólogos, psiquiatras. Tá liberado, tá super liberado sim. Documentários também sobre o tema. Eu lembro que no período eu assisti um documentário que é A Ponte, que relata casos de suicídio nos Estados Unidos e entre outras coisas, documentários, séries, filmes que relatam a temática, tá super liberado. Como eu falei, não é o que você diz, é como você diz. Claro que é bom ter o máximo de bagagem possível, filosófica, histórica, de geografia, ciência, e isso você adquire estudando as outras disciplinas para a prova também. Mas, em todo caso, o que você diz conta muito, como você diz, conta muito. E é isso, gente. Vão atrás de referência, estudem muito, não desistam, perseverem. Eu estudei online e enfrentei muitas dificuldades, mas não desisti. E é isso, esse é o segredo, é a perseverança. E é isso, vocês vão conseguir, vão arrasar no Enem. Boa sorte para todos. Eu agradeço e tchau!